Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, eu sou da Horta Fenato e nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 erros que te impedem de produzir uma boa muda de hortaliça. E para ser justa, eu vou começar o vídeo falando que não é tão simples quanto parece a produção de uma muda. Mas por quê? Porque são detalhes, são cuidados diários que podem influenciar e para você ter uma muda de qualidade, para você conseguir produzir uma muda sem tantas dificuldades. Se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, @hortafenato, para não perder nenhum conteúdo que aqui é cheio de dica para ajudar vocês. Primeiro erro é não adquirir um bom substrato. Pensa assim, o substrato ele é a base da muda. Ele é o que fornece, ele é o responsável por fornecer o alimento para as mudinhas desde a germinação até o ciclo final dela. E um bom substrato, ele é o responsável pela formação das folhas e da raiz da muda. E de forma proporcional, né? Porque tem substrato, misturinhas aí que a gente compra que tem tanto nitrogênio, tanta ureia, que vai fazer só as folhas se desenvolverem e deixa a raiz estagnada, a raiz não cresce, aí você precisa ficar usando enraizadores. Tem substrato aí que tem muito fósforo, daí só cresce a raiz e as folhas ficam meio comprometidas porque faltou um pouco de nitrogênio, enfim. Também às vezes isso acontece porque a gente tenta fazer umas misturas aí caseiras para usar um substrato. É só pegar uma terra vegetal, um humus de minhoca, colocar um adubinho ali e pronto, tá pronto o meu substrato. Não é tão simples assim, né? Por isso que eu digo, invista sempre num bom substrato, de fábricas mesmo, de lugares especializados que só fazem isso. Por quê? Porque o substrato deles vai vir equilibrado, vai vir com os nutrientes corretos, com a matéria orgânica curtida e bem decomposta, e você vai acabar vendo que o custo-benefício é muito melhor, mesmo que você tenha pagado um pouco mais caro no substrato, porque você vai ganhar tempo, você vai parar de ficar se preocupando com a adubação das mudas e você vai ver que também ali na hora de umedecer o substrato, o bom substrato, ele faz toda a diferença, porque ele também que é o responsável pela retenção de água da plantinha, a umidade que fica ali quando você irriga. Aqui tem um exemplo, só o substrato fez isso. Eu não adubei nenhuma vez. Segundo erro que você pode estar cometendo é não quebrar a dormência da sementinha. Gente, é muito importante que a dormência da semente seja quebrada, ou seja, que você dê uma acordada nela. E para fazer isso é muito mais simples do que parece. Às vezes a simples mudança de temperatura já é quebra da dormência. Mas como assim, Ju? Bom, quando você compra uma sementinha, o local ideal para armazenar as sementinhas que eu indico é a geladeira. A gente faz isso aqui no viveiro, tem uma geladeira só para sementinha. Geladeira ligada mesmo que eu digo. As sementinhas têm que ficar ali geladinho. Não pode congelar, não pode ser tão baixa a temperatura, então congelador jamais. Mas tem que ficar ali na geladeira para mantê-la geladinha, ou seja, numa temperatura estável, única. Por quê? Porque daí quando você for utilizar, tira da geladeira e aquela mudança de temperatura já é a quebra da dormência, já vai dar uma acordada na semente lá e ela já vai ficar ciente que ali começa o processo de germinação dela. Tem sementinhas que são um pouco peculiares, que a simples mudança de temperatura não resolve, mas são poucas. Aqui alface, cebolinha, salsinha, brócolis, couve-flor, rúcula. É tudo na base da mudança de temperatura e já tá bom. Mas tem algumas mais peculiares, como o coentro e o espinafre, por exemplo. O coentro, você precisa literalmente quebrar a sementinha. A sementinha é redondinha, você precisa macetar ela vai dividir em duas. Aí você quebrou a dormência do coentro, você pode plantar ela quebradinha daquele jeito. Tem um vídeo que eu expliquei mais e mostrei aqui no canal já. E o espinafre, você precisa hidratar a sementinha, deixar na água e por algumas horas para a sementinha ficar bem hidratada, aí depois você planta. Terceiro erro, parece simples, mas tem tanta gente que ainda erra nisso, que é não fornecer um lugar ideal para as mudas. Quando eu falo em local ideal, é não deixar as mudas no sol. As mudas de hortaliças, elas amam o sol. O que vai deixar a muda crescida, assim, cheia de folha e com o caule, certinho, igual vocês estão vendo aqui, sem estar estiolado nem nada, é o sol, é a luminosidade que fica sobre as mudas durante todo o ciclo dela. Mas as mudas não vão queimar no sol? Como assim? Vão deixar no sol direto? O ideal é uma estufinha coberta para que não tome chuva. Tampada nas laterais,
tampada nas laterais para que não fique entrando tudo quanto é tipo de inseto e bichinho. Mas, gente, se não der para tampar nas laterais, o que importa é somente ter um plástico transparente para que o sol entre 100% nas mudas. Em algumas regiões aí, em alguns locais, o sol pode ser muito intenso, muito quente durante todo o dia, né? Pode ter até um dia mais comprido, com maior incidência de sol, que o sol pode acabar aí queimando um pouquinho as suas mudas. Se isso estiver acontecendo, aí sim você pode tentar amenizar o sol. Colocar um sombrite ali embaixo do plástico, uma tela, para que você consiga amenizar somente o sol. Mas não fazer sombra, muita sombra, sombra total. Isso jamais. Detestam a sombra. Quando eu falo detestam, é verdadeiro. Detesta. Hortaliça gosta de muito sol. As minhas aqui ficam no sol o ano todo, gente. E a falta de sol vai fazer as plantas estiolarem. E o que é o estiolamento? Estiolamento é quando aquele caule fica crescendo, fica fininho, fininho, fininho. Só o caule cresce. Não cresce folha, não cresce mais nada. E daí a planta acaba tombando. Ela não aguenta, ela fica fraca e não se desenvolve. Mas isso é só a falta de sol. Quarto erro é aqui, ó, não cuidar com a irrigação. As mudas de hortaliças, assim como lá na terra, né, lá numa horta, elas gostam de água. Você precisa cuidar da irrigação diariamente. Não adianta você ter uma irrigação automatizada e achar que vai funcionar todos os dias iguais e tá tudo bem e você vai conseguir produzir mudas excelentes. Pode ser que sim, se na sua região tem um clima mais estável, mas em regiões como a minha, aqui no norte do Paraná, as temperaturas são muito instáveis. Então tem dia que do nada começa a chover, o tempo fica nublado, e daí se eu irrigar nessas horas de tempo muito nublado, ainda mais no final do dia, por exemplo, as mudas vão dormir molhadas. E isso vai acabar gerando um fungo, aparecimento de fungo nelas muito grande. Aí não é ideal, tá? Então só para você entender que você precisa cuidar da irrigação nessas mudinhas diariamente. Quando tá precisando irrigar? Quantas vezes irrigar naquele dia? Não tem uma regra geral. Eu já fiz um vídeo também. Todos esses vídeos que eu estou citando para vocês aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês tenham interesse, tá bom? Eu fiz um vídeo só sobre irrigação. Ó, aqui para vocês terem uma ideia, eu tenho uma irrigação automática, que é só eu ligar através da bombinha, e esse aspersor aqui, os micros aspersores, eles irrigam as minhas mudas. Mas tem dia que não é necessário, ou eles irrigam demais, eu tenho que vir e fazer uma irrigação manual para que eu consiga controlar a umidade aqui nas minhas mudas. Para saber se você está irrigando corretamente, repare sempre no substrato, na bandeja, para ver se não está criando lodo, para ver se não está ficando verde. Isso é sinal de muita irrigação. Dá uma diminuída aí nas regas. Ou se as folhinhas, né, das mudas estão murchando muito, sinal de falta de água, irriga mais um pouquinho. Não precisa ficar sempre encharcando o substrato, mas o ideal é que você irrigue e saia a água ali no fundo da bandeja, porque daí significa que você irrigou todo o substrato que está ali na bandeja. Vocês entendem? Não tem uma regra geral. Vai da necessidade das suas mudas aí, dependendo do seu clima, de como que é o dia aí na sua cidade. A hora que você pegar a prática nisso, pegar o jeito, rapaz, você vai longe na produção de muda. E o quinto e último erro que eu vou citar aqui nesse vídeo é você não prevenir o ataque de insetos aí no seu viveiro, nas suas mudinhas. Vou precisar ficar usando um monte de fungicida, inseticida? Não. Você só precisa usar algum produto que previna. De preferência, um produto natural, como que a gente faz aqui, e é o que eu indico para vocês. Não fica passando veneno, não precisa de nada disso. Um óleo de nim, por exemplo, é o que a gente usa aqui e é o essencial. A gente passa uma vez na semana, toda semana. Então toda semana eu venho aqui por pulverização, pego minha bombinha mesmo e pulverizo nas mudinhas um óleo de nim para prevenir. Já foi feito diversos estudos falando que o uso do óleo de nim para prevenção é o melhor. Não tem óleo de nim aí, ou você quer usar algum outro tipo de produto? Bom, eu conheço viveiristas que usam óleo de citronela. O óleo de citronela, ele é um pouco mais fraco que o óleo de nim, mas se você passar com uma certa constância, ele vai fazer a mesma proteção que o óleo de nim, que você não tenha problemas com doenças.
E se tiver, tá tudo bem, todo mundo passa por isso. Viveristas têm que aprender também a combater e a controlar as doenças que aparecem. Mas esse é assunto para outro vídeo, tá bom? Hoje eu falei de 5 erros muito comuns e muito simples, que se você estiver cometendo algum deles, é simples de consertar. Você só precisa se dedicar um pouquinho nesses detalhes. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.